Hello família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar a respeito de criança interior ferida. O meu nome é Sumaí, eu sou especialista em desenvolvimento familiar e hoje nós vamos tratar a respeito desse assunto. Então não sai daí e vamos junto nessa jornada. Gente, diante das experiências que eu tenho vivido, das pessoas que eu tenho acompanhado, clientes, alunos, mentorados que eu tenho atendido e diante da minha experiência de vida, eu pareço ser uma pessoa nova e elegante, mas eu já tenho um filho de 21 anos de idade, tenho um filho de 14 e um de 11 anos de idade. E assim, eu tenho acompanhado pessoas em várias faixas etárias, na sua jornada, no processo de desenvolvimento, e eu observo que a maioria dessas pessoas tiveram dores, traumas, bloqueios, circunstâncias e situações que elas viveram e, pasmem, a maioria, muito mais de 90% dessas pessoas viveram todas essas experiências em sua infância, viveram todas essas experiências naquele processo de primeira e no máximo segunda infância. E por conta de viverem isso, essas pessoas têm dentro delas uma criança interior ferida. São pessoas que estão em uma idade adulta, eu já atendi pessoas de 50, 55 anos, 60 anos, pessoas de quase 70 anos, que ela tem aquela capa de um adulto, ela tem vivências de um adulto, ela já casou, já teve filhos, já se formou, já contou toda a sua história, está quase indo para a reta final da sua vida e infelizmente ainda carregam dentro delas uma criança interior ferida, ainda carrega dentro dela dores, traumas, bloqueios e medos, situações que aconteceram durante a sua infância. E por que eu tô te falando tudo isso, sendo que eu mexo com a educação de filhos e desbloqueio de pais? Porque você, papai e mamãe, provavelmente também tem dores, tem medos, tem traumas e tem bloqueios que você viveu durante a sua infância e que você ainda não conseguiu lidar com essas situações. Você ainda não conseguiu trabalhar com você. E por fim, você tem passado isso para a vida do seu filho. E isso vai ser passado para outras gerações. Então a necessidade de você gerar esse processo de cura da criança interior ferida. Eu lembro que em um dos meus treinamentos, eu fiz uma ferramenta que eu chamo de cura da criança interior ferida. Essa ferramenta é uma ferramenta tão poderosa e durante aquela ferramenta tinha alguns pais ali, homens, e foi bem interessante. Porque no momento da ferramenta, no momento dos desbloqueios, no momento de perdão, no momento de se libertar, de curar essa criança interior ferida, aquele homem, ele urrava como alguém que sentia muita dor. Ele voltou em pensamento naquele momento da dor dele, ele voltou naquele momento de tanta angústia que ele havia vivido. E por fim, eu me coloquei como mãe daquele homem naquele treinamento. E eu o abracei e eu disse para ele que estava tudo bem. E depois de alguns meses eu encontrei uma moça em um consultório médico e por fim, ela falou assim: eu conheço você de algum lugar. Eu falei assim: não sei. E aí ela falou assim: você é treinadora? Eu falei: sou, né? E aí ela falou assim: meu marido foi num treinamento seu, ele voltou outro homem, ele voltou outro pai, ele voltou outra pessoa. E ela começou a contar a respeito do que tinha acontecido. E eu sei que aquele homem, ele já era um homem extraordinário, mas ele precisava ser curado em sua criança interior. E eu sei que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo agora, vocês têm dores, têm traumas, têm medos, têm situações que vocês estão vivendo agora que precisa ser trabalhado, precisa buscar ajuda para que você possa viver um processo de cura da sua criança interior. Até porque nós só damos o que nós temos, nós só passamos aquilo que nós possuímos e você vai passar para os seus filhos e para as suas gerações exatamente o que você tem agora. Então, não perca o seu tempo.
Vamos lá, tome a decisão, se levante do lugar onde você está e tome a decisão que você precisa buscar ajuda para curar os medos, os traumas, os bloqueios que você tem vivido até agora. Eu vou dizer para você uma maneira que você pode de alguma forma acessar esse lugar aonde você viveu. Algumas pessoas elas nem conseguem se lembrar de onde foi esse momento onde ela vivenciou essa dor, e provavelmente com terapia, com algum processo de treinamento, ela consiga acessar. Mas eu vou trazer uma dica apenas para você. Você pode ir para um lugar tranquilo, um lugar sem barulho, e você pode colocar uma música que te remete à sua infância, algo que te traz a lembrança do seu processo de infância. E eu quero que você, nessa dica que eu tô te dando, que você comece a escrever de zero. Você imagine quando você estava lá no ventre da sua mãe e quando você nasce. De zero, as lembranças que você tem. Anote essas lembranças que você tem. De 0 a 5 anos. Quais são as lembranças que você mais tem? Nesse lugar que você vai estar, um lugar de silêncio, uma música tranquila, que remete você à sua infância, pode ser uma instrumental, e você vai começar a anotar. De 0 a 5 anos, quais são as lembranças principais que eu tenho? De 5 a 10 anos, de 10 a 15 anos. Até aí, você vai trazer à sua memória as suas lembranças principais, principalmente lembranças que você viveu que gerou dor em você. O que você vai fazer na próxima etapa? Você vai passar um tempo onde você vai respirar por algumas vezes profundamente, soltar o ar, e depois desse processo de respiração, você vai voltar nesses lugares de dores e você vai contar para você mesmo uma nova história. Existem técnicas que nos diz que nós vivemos a nossa história que nós contamos. Qual é a história que você tem contado para você? Às vezes você está ali o tempo inteiro contando a história que você viveu, mas agora, nesse momento, você pode voltar lá e você pode escrever uma nova história e contar para você essa nova história. Esse processo se chama ressignificação. Você vai ressignificar a sua história. Se você viveu um momento de dor, de abuso, você vai contar que você perdoa essa pessoa, que você libera essa pessoa e que apesar de ter vivido esse momento de dor, de abuso, de tanta angústia, você agora cresceu, desenvolveu, você está vivendo agora uma nova história e aquela parte da sua vida foi apenas um tempo onde você vai poder, com aquela experiência, ajudar outras pessoas. Isso aconteceu na minha vida e eu decidi contar uma nova história. E eu espero que com esse exercício você consiga contar uma nova história. E se você não conseguir, busque ajuda, porque os seus filhos, eles querem que você traga sobre ele vida e não apenas uma criança ferida, uma pessoa ferida, para gerar neles também mais dores e mais feridas. Gente, se você tem vivido alguma dessas coisas que eu falei pra você, escreve pra mim aí embaixo. Olha, eu lembro de alguma situação que eu vivi na minha infância, alguma dor que eu vivi, algum bloqueio. Escreve pra mim, pra você. Essa palavra faz sentido, isso é real pra você? E curte. Compartilha esse vídeo se ele fez sentido para você e principalmente se inscreve no canal para que você possa receber as notificações. Beijo no coração e até o próximo vídeo.